Paz de Cristo, amém? Abra aí sua apostila na página 6. Eu vou orar hoje por vocês. Pai, em nome de Jesus, rendemos graças ao teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante do Senhor, diante da sua sagrada escritura e diante dos nossos irmãos. Nós oramos para que o teu Espírito encontre lugar na nossa mente e no nosso coração, para derramar e construir seus fundamentos e sua santa palavra. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de mergulhar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que cada coisa que for falado, cada ensinamento que chegar aos nossos corações possam encontrar uma terra arada, uma terra sarada, pronta para receber essa semente que, quando não se perde, vai gerar um fruto valioso, não só na nossa vida, como na vida daqueles que estão próximos de nós. Então, abençoa a nossa aula, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vai lá no penúltimo parágrafo, no último parágrafo, antes de o que o Espírito Santo, como Consolador, faz em nossas vidas. Tem um parágrafo acima aí, a era do Espírito Santo. Você achou aí? Porque eu lembro que a gente tinha explicado, né, dentro da palavra Paracletos. Lembra? E aí faltava esse pedaço aqui. A era do Espírito Santo começou após Cristo ser glorificado. O relacionamento de Deus com o homem sofreu uma brusca mudança desde então. Algumas pessoas desejam ter andado com Cristo para poder fazer perguntas a Ele pessoalmente. Esquecem-se de que o Espírito Santo está disponível para isso e muito mais. Aí tem 2 textos aí, vamos ler esses textos. Põe ali pra gente, por favor. Põe na ordem. Aí pode ler, terminar de ler enquanto o Carlos põe o texto ali. Na nova aliança, marca a dispensação do poder de Deus ilimitado através do Espírito Santo. Precisamos, por meio da graça, alcançar um relacionamento pleno com Ele para que a vontade de Deus aconteça de maneira plena na terra. Então, como diz o parágrafo anterior, o texto está aí, João 16, 7. No parágrafo anterior, olha lá. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. A condição que Jesus está ensinando ali, esse paralelo que ele está usando, que ele precisa e é bom que ele vá, não quer dizer que o Espírito Santo é superior a Jesus. Mas Jesus, como pessoa, não conseguia estar dentro de uma outra pessoa. Sim? Então Jesus está dizendo assim, para que vocês vivam uma dispensação que no quesito de afetar a vida de vocês vai ser superior àquilo que nós estamos vivendo agora, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, não tem como eu derramar o Consolador. É aquilo. Jesus é um remédio para a sua vida? Sim ou não? Claro que é. Mas um remédio, ele precisa estar do lado de fora ou do lado de dentro para fazer o efeito certo. Precisa tomá-lo. Então você vê, e essa semana a gente até falou disso aqui no culto. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, e ele, quando Jesus vai ser entregue, o que ele faz? Ele puxa uma espada e tira a orelha de um menino chamado Malco. Por quê? Porque ele ainda estava muito sanguíneo, muito governado pela sua natureza. Jesus estava próximo dele, sim ou não? Mas Jesus não tinha derramado o Espírito Santo, então ele não tinha encontrado uma dispensação superior para ele andar. Então Jesus aqui está ensinando, é melhor que eu vá, porque se eu não for, não tem como eu derramar o Espírito Santo, e se eu não derramar o Espírito Santo, vocês não vão viver aquilo que é pleno para ele viver nesse tempo. Então o Espírito Santo, ele traz para nós essa condição, a qual? Uma condição dele trabalhar de forma plena, tanto em nós, quanto através de nós. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe nitidamente que o livro de Atos é todos os feitos lá, os apóstolos estão conduzidos por quem? Pelo Espírito Santo. A gente viu na aula anterior também, na página anterior, o Espírito Santo na vida de Jesus. E agora aqui dentro do texto que a gente está falando, o Espírito Santo na nova aliança. É diferente do que na antiga aliança. O Espírito Santo agora é diferente, não que ele seja diferente, mas a atuação é totalmente diferente. A gente vê o Espírito Santo operando através das pessoas e morando dentro das pessoas, o que não acontecia
na antiga aliança. Está dando para entender? Então Jesus está dizendo aqui, ó, é melhor que eu vá. Porque se eu for, ele virá e ele vai ensinar. Lembra que aí acima diz aí, algumas pessoas que desejaram ter andado com Cristo para poder fazer-lhes pergunta a ele pessoalmente. Esquecem-se de que o Espírito Santo está disponível para isso e muito mais. No próprio texto de João 16, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele iria lembrar a gente de todas as coisas que Jesus disse, no caso dos apóstolos, e iria lembrar falar de coisas que eles nunca tinham o quê? Escutado. Então o Espírito Santo ele não deixa nada pela metade. Amém? Aqui está falando na questão de nós conhecermos a Deus de uma forma plena. E o Espírito Santo é quem nos conduz a esse lugar. O Espírito Santo ele trabalha para testificar aquilo que você está buscando em Deus. Todo mundo aqui sabe o que é testificação? Será que sabe mesmo? Isso, é uma confirmação. Testificação é uma confirmação. O Espírito Santo ele está em toda a igreja. O Espírito Santo ele trabalha para testificar, por quê? Porque, vamos lá, você vai entender isso aqui, da questão da plenitude do Espírito dentro de nós. Existem pessoas que hoje conseguem nitidamente entender quando é o Espírito Santo falando, sim ou não? Elas têm um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo fala e fala, não, esse aqui é o Senhor que está falando, é o Espírito Santo que está falando. Outras não. Por exemplo, às vezes a gente está num ambiente e Deus está falando com uma pessoa, está querendo usar aquela pessoa, mas aquela pessoa, por não ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, às vezes o que acontece? Não vou falar não, acho que é coisa da minha carne, acho que é minha emoção e coisa e tal. Então o Espírito Santo trabalha nesse lugar de testificação para quê? Para que a gente possa criar esse lugar de intimidade com Ele e andar num lugar de ousadia. Porque a Bíblia fala que nós não temos espírito de quê? De covardia, de medo, mas de amor e de ousadia, para que a gente cumpra aquilo que Ele espera de nós. Então, quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, mais testificação você vai viver. Testificar é exatamente o que o Vamvan falou, é confirmar. É você ter intimidade com Ele em casa, com a palavra dEle em casa, e quando você chega no ambiente, o Espírito Santo confirma aquilo que Ele tem falado ao seu coração. O Espírito Santo tem voz? Sim ou não? Qual é a voz mais conhecida para você? Se você é casado, a voz mais conhecida é o quê? É da sua esposa, do seu marido. De repente, uma fala dela, você vai falar assim, aconteceu alguma coisa com essa mulher hoje. Uma fala deles, vai assim, aconteceu alguma coisa no trabalho, chegou a atravessar das ideias. Por quê? Porque você tem tanta intimidade com aquela voz, que você consegue perceber pela voz se a pessoa está triste, se está chateada, se está isso, aquilo. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo tem uma voz e a gente precisa, em nome de Jesus, ter clareza de que voz é essa. Porque são tantas vozes, né? Tem a voz da sua emoção, da carne, tem a voz de alguém que fica martelando na sua vida, tem a voz do diabo que fica ali tentando atrapalhar o propósito. E quanto mais você se relacionar com o Espírito Santo, e aí você precisa entender que o Espírito Santo, ele cria uma liberdade e ele permite também uma liberdade sua. Por exemplo, é pecado você pedir ao Espírito Santo para que ele confirme aquilo que ele está falando com você? Não. Mas você já percebeu que quando Deus fala, sempre tem um peso de acordo com a revelação daquilo que ele está falando? Quando Deus fala de amor ao seu coração, ele quebranta você. Presta atenção, você. Há um quebrantamento muito forte. Quando Deus fala muito sobre glória, sobre reverência, vem um temor fora do comum no seu coração. Quando Deus fala sobre a vida de alguém, quando o Espírito Santo fala sobre a vida de alguém, vem uma preocupação no seu coração. Então, assim, o Espírito Santo, ele tenta criar em nossos corações e ele nos dá uma liberdade de criar nele um ambiente de liberdade. Tem um texto de Coríntios, 2 Coríntios, que Paulo fala assim, onde tem o Espírito Santo, aí tem o quê? E a gente atrela isso ao quê? Ao culto. Não, Espírito Santo, você tem liberdade aqui no culto. Não. Aonde tem o Espírito Santo? Nesse irmão que está do seu lado. Onde tem o Espírito Santo? Onde você está, o Espírito Santo habita. Então ele quer ter uma liberdade para nos conduzir de forma plena. Jesus fazia isso do lado de fora, mas não conseguia transformar, não é que não conseguia. As pessoas não poderiam ser transformadas, porque a nossa transformação era de dentro para fora. Jesus, mesmo estando ali operando milagres, maravilhas, com a sua santa palavra, ele não conseguia estar dentro de alguém, porque ele tinha um corpo. O Espírito Santo não tem um corpo, ele já está falando, ele é um espírito.
Então, por não ter o corpo, ele pode habitar dentro de nós. E aí nos conduzir a esse lugar. Então a gente precisa aprender que o Espírito Santo confirma, testifica e confirma, e ele quer criar um lugar de liberdade. Um lugar de liberdade, um lugar onde ele pode ter voz. Quem aqui já percebeu alguém coagido, alguém acuado em algum ambiente? Essa pessoa não consegue o quê? Ter voz, se expressar, falar. Por quê? Porque fica coagida, fica opressa. E não que o Espírito Santo se sinta opresso. Mas a Bíblia fala que é possível você apagar o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo que habita em vós. Apagar é tirar o fogo dele. É como se fosse desligar a lâmpada. Sabe? Desligar a lâmpada. E aí ele perde a atuação porque você não quer ouvir essa voz. Nós precisamos todos os dias acordar dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo. E aí ele vai te levar nesse lugar de pleno conhecimento, porque foi nos dado essa abertura. Ele, na nova aliança, Jesus nos disse, irmãos, olha as coisas profundas. Paulo andou com Jesus, no sentido de fisicamente, ele foi o último a ver Jesus, ele relata isso em 1 Coríntios 15, né? Mas ele não chegou a andar, a ter uma caminhada com Jesus. Mas Paulo foi isento de escrever. Ele foi isento de escrever? Ele foi proibido de escrever? Não, ele escreveu 13 cartas, né? Dá quase a metade do Novo Testamento. Agora, preste atenção. Quem aqui já leu a Santa Ceia? Como que ele começa a Santa Ceia? Em 1 Coríntios, ele fala assim o quê? Eu quero falar com os irmãos algo que eu não aprendi direto com os irmãos. Eu aprendi direto de quem? Do Senhor. Ele começa a falar que ele aprendeu a Santa Ceia direto com o Espírito Santo. Não foi naquele primeiro contato de Jesus, quando Jesus converteu o coração de Paulo. Jesus falou através do Espírito Santo no coração de Paulo sobre a Santa Ceia. Eu quero ensinar para vocês algo que eu recebi diretamente do Senhor. Um cara que não estava naquele dia que Judas levantou da mesa, um cara que não estava naquela última ceia ali de João capítulo 13. Ele é quem deixa o texto mais claro nas cartas sobre Santa Ceia. Ele fala sobre Santa Ceia em 2 capítulos, capítulo 10 e capítulo 11 de 1 Coríntios. Então, quem revelou a Santa Ceia para Paulo? O próprio Espírito Santo, cumprindo a palavra que Jesus disse. Olha, Jesus disse o quê? Algumas coisas eu não posso falar para vocês agora, porque vocês não vão suportar. Mas quando o Espírito vier, ele vai poder falar essas coisas. Então, preste atenção como é poderosa essa palavra e olha a revelação que essa palavra pode trazer para o nosso coração. Com Jesus do lado de fora, os apóstolos não tinham estrutura para suportar. O Espírito do lado de dentro, os apóstolos tinham estrutura para receber o peso da revelação. Porque eu não sei se você sabe disso, mas biblicamente, quando a revelação vem, ela tem um peso de glória sobre a sua vida. Ela tem um peso muito grande sobre a nossa vida. Por isso que quando a gente lê principalmente ali os profetas menores, a maioria deles fala o quê? E veio a palavra do Senhor sobre mim e era pesada essa palavra. Porque a palavra tem um peso. Então, com o Espírito Santo do lado de fora, irmãos, os apóstolos não iam suportar aquilo que eles iriam viver. Aquilo que eles iriam passar. Mas quando o Espírito vem, desce sobre eles, o Espírito Santo... Ontem eu falei aqui no culto, vê se nós teríamos estrutura para isso. Com o Espírito Santo é difícil. Um dia Paulo chega diante dos conterrâneos dele, quando o Espírito Santo começa a separar ele para a obra missionária, e ele fala assim, imagina você falando isso para os seus amigos e familiares. Gente, se despeçam de mim, me beijem, me abracem, porque é a última vez que você está vendo esse rosto aqui. Vocês não vão me ver mais. Será que nós teríamos estrutura para ouvir o Espírito Santo e fazer isso? Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Você acha que aquele cara que negou 3 vezes Jesus, né, antes que o galo cantasse, o Espírito Santo estava dentro dele? Não. Você acha que Pedro naquele momento teria estrutura para morrer em nome de Jesus? Não, mas depois ele não morre em nome de Jesus. Por quê? Porque quem deu a graça, o poder, quem levou Pedro a um lugar onde ele entendeu que morrer por Jesus era bom? O Espírito Santo. Por isso que Jesus fala, o Espírito Santo vai lembrar vocês de que tanto dessas falas agora minha, quanto vai ensinar vocês coisas que vocês ainda não ouviram. Então é o Espírito Santo que nos conduz a um lugar de estrutura, tanto para avançarmos ministerialmente, quanto para suportar o peso do ministério e o peso da palavra.
Então a gente precisa entender que o Espírito Santo na nova aliança, irmãos, é um presentaço de Deus na nossa vida. Por isso que quando a gente lê Mateus capítulo 13, a gente vai ver lá, depois da parábola do semeador, a Bíblia vai dizer que os profetas, os justos, e aí você pode englobar todo mundo da antiga aliança. Eles desejavam viver aquilo que nós estamos vivendo. Eles desejavam viver a dispensação que nós estamos vivendo. O Luiz Hermínio fala algo que é muito interessante. Ele fala assim, que quando chegar na eternidade, aí muitos de nós iremos perguntar para Abraão: Abraão, como foi aquele dia? Moisés, como foi andar no mar em seco? Josué, como foi atravessar o Rio Jordão? Elias, como foi? Vai perguntar como foi aquelas experiências. E aí ele fala assim, e esses homens virarão para nós, a igreja, e perguntarão assim: como foi a experiência de carregar Deus dentro de você? E é uma realidade. Então, assim, a gente precisa entender que o Espírito Santo, nesse tempo, nessa nova aliança que nós estamos vivendo, conhecida como a perfeita aliança, a aliança suficiente. Você sabe que houve 7 alianças, a 7ª é a perfeita. Tem a aliança edêmica, que é do Éden, adâmica, que é de Adão, noética, que é de Noé, abraâmica, que é de Abraão, mosaica, que é de Moisés, a davídica, que é de Davi, e enfim, a aliança perfeita. E a aliança perfeita é essa nova aliança que é feita no sangue de Jesus e no derramar do Espírito Santo. Então, não precisamos, preste atenção, não precisamos e não deveríamos desejar nem viver o que os da antiga aliança viveram, como a gente não deveria querer algo superior àquilo que já foi proposto. Essa aliança é hiper, mega suficiente e é a melhor que tem. Por isso que, quando você lê Mateus capítulo 1, lá na genealogia, a gente pensa que genealogia não tem nada que presta, mas tem. Quando você lê a genealogia lá, você vai ver que vai falar de gerações. Sim ou não? Aí vai falar de fulano até Beltrano, não lembro bem aqui a ordem aqui. Aí fala, são 14 gerações. A de Beltrano até Ciclano, 14 gerações. Quando chega de fulano até Jesus, dá 13 gerações. Por quê? Porque nós, no Espírito Santo, somos a 14ª geração. Então, de 2022 anos para trás, nós somos a geração da perfeição. Porque existiram algumas gerações e elas eram pautadas em cima de profetas, em cima de patriarcas, em cima de sacerdotes, agora, de reis. Agora não. Agora é baseada no quê? Na pessoa de Jesus. Jesus é a 13ª geração e nos aperfeiçoou na 4ª. Então, de 2022 anos para cá, nós estamos vivendo a geração da perfeição. A gente não tem que orar para que Deus levante alguém superior a Jesus, porque não tem como Deus levantar. E não haverá, e nem é necessário que haja um derramar de uma outra aliança. Não precisa. Por quê? Porque essa aliança que nós estamos vivendo é suficiente. Mas como que nós iremos perceber que essa aliança é suficiente? Como que você percebe que a quantidade de comida que você comeu é suficiente? Você se sente satisfeito. E aí eu te pergunto, você está totalmente satisfeito com aquilo que Deus fez já? Vou perguntar de novo. Você já está totalmente satisfeito? Você acredita que você já viveu tudo que você poderia viver no Espírito Santo? Não. Então, eu preciso ir para um lugar de quê? Luiz Hermínio tem uma frase também que eu acho linda, que ele diz assim: depois que eu descobri que a fonte é inesgotável, eu me tornei insaciável. Então, nós não podemos ficar saciados do Espírito Santo, porque ainda que você seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, acredite, você não experimentou tudo que você deveria experimentar. Você não conheceu tudo que você deveria conhecer. Então, a gente nunca vai ficar empazinado dele, porque tem espaço demais em nós para ele, amém? Sempre vai ter, mas a gente precisa chegar a um lugar ao ponto de você experimentar tanto que você vai ter desejo sempre de querer mais. Quando você come algo delicioso, o que acontece? Enquanto você não aguenta mais, você continua. E às vezes você já não está nem aguentando, então churrasco então mexe para isso. Né? Às vezes você já está empazinado. Ontem mesmo fui no churrasquinho na casa da minha tia, já não estava aguentando mais nada, mas a carne saía, você vai lá e pega um pedacinho de carne. Por quê? Porque quando algo é muito bom, você fica procurando espaço em você para ter mais. Então, quando você perceber o quão o Espírito Santo é bom estar na sua vida, você vai buscar mais ele. Porque aqui está falando, e
no contexto de plenitude. E quando a gente lê Efésios capítulo 4, lá fala que nós podemos chegar a uma estatura perfeita, a varonilidade. Essa palavra aí. A estatura perfeita, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E quem é que dá o conhecimento do Filho de Deus para a igreja? Convencendo-nos do pecado, justiça e juízo. De quem éramos, de como devemos ser e daquilo que vai acontecer. Então o Espírito Santo precisa sempre estar nos convencendo de algo. Eu já passei uma experiência negativa na minha vida, quando a gente era do antigo ministério, e eu já partilhei isso, eu partilho isso sempre com os irmãos aqui, quando o Espírito Santo me conduz a partilhar. Eu fiquei 6 meses na igreja. Quanto tempo? Quanto tempo? 6 meses da igreja, pulando para Jesus, adorando Jesus, pregando e sendo pregado, né, ouvindo pregação. E aí um belo dia, eu estou lá no culto, pegando fogo, e aí o Espírito de Deus virou, saltou no meu coração e falou assim, sabe quanto tempo que tem que eu não mudo nada na sua vida? Aí eu pensei assim, deve ter umas 3 horas. A gente se sente, né? Aí o Espírito Santo falou assim, tem 6 meses que eu não mudo nada na sua vida. 6 meses para um cara que já era pastor, pregava, um cara que ouvia pregações, tanto no culto quanto em casa, e tinha 6 meses que o Espírito Santo não estava conseguindo mudar nada na minha vida. Irmãos, isso não é algo irreal no nosso meio, não. Se você vive uma vida de mesmice, você está vivendo uma vida onde o Espírito Santo não está te transformando. E aí, quando eu falo de mesmice, eu não estou falando de mesmice financeira, eu não estou falando de mesmice no sentido de uma estação que você está enfrentando, uma dificuldade ministerial. Eu estou falando de mesmice no sentido de revelação, no sentido de Deus transformar a sua vida pelo acesso que o Espírito Santo tem em você. O Evangelho é novidade de vida? Sim, o Evangelho é novidade de vida. Então a gente precisa descobrir quais são as novidades diárias que o Espírito Santo tem para a gente. E a gente não vai descobrir isso preguiçoso, irmão. A gente não vai descobrir isso sem interesse. Você vê homens que fizeram obras maravilhosas, eles eram incansáveis no quesito de buscar o Espírito Santo. E tem pessoas que quando tem o Espírito Santo, tem um dom em uma atuação, acabou. Não busca mais. Eu já fui batizado. Eu já tenho o Espírito Santo e eu fluo num dom. Você acha que é só isso? Você acha que é só isso? Não, não é só isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele está nos aperfeiçoando, amém? Então a gente precisa entender esse relacionamento de plenitude como um relacionamento de perfeição. Alguém que quer encontrar espaço para nos mudar diariamente. Aleluia! O que o Espírito Santo como Consolador faz em nossas vidas? A palavra Consolador, já até expliquei aqui. Você pode virar a página aí se você quiser. Põe ali para mim 2 Coríntios capítulo 1, verso 1. Verso 1, põe ali, vou lembrar. Se não for o verso 1, é o verso 3. Mas eu acho que é o verso 1. Vai. Isso. O Espírito Santo como consolador na nossa vida. Preste atenção. Quando a gente ouve a palavra consolo, logo nos vem o quê? Né? Alguém que está o quê? Nos abraçando, alguém que está ali, né? Com a gente, coisa e tal. O Espírito Santo é esse tipo de consolo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele é só esse tipo de consolo? Não. Porque o consolo que está na Bíblia tem a ver com direção. Tem a ver com você passar algo, o Espírito Santo está contigo nesse algo, e depois ele poder contar contigo sobre esse algo que você passou. Amém? Então preste atenção nesse texto, olha que coisa linda. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Vamos, pode ir, filho. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o consolo. E se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Só esse, tá?
esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Então você vê que aqui ele está tratando o consolo como tipo assim, olha, se está precisando ser consolado, o Espírito Santo vai te consolar. Para quê? Para que quando alguém estiver passando a tribulação, você possa exercer esse consolo sobre alguém. Então aqui está falando do consolo no sentido de quê? De amparar alguém. Ó, você está atribulado. Quem está lá contigo? Quem está lá contigo? Vamos lá. Se o Espírito Santo está com você, por que você reclama a ausência de alguém? Irmãos, a gente não vai perceber verdadeiramente o consolo de Deus na nossa vida se Deus sempre tiver que usar alguém para nos consolar. Nem todo o consolo de Deus tem que ter alguém. Às vezes o consolo de Deus vai ter que vir através do próprio Deus, da presença dele na nossa vida. Por muitas vezes, claro, como está no texto, Deus vai usar a sua vida para consolar alguém, para dizer, olha, eu já passei por isso. Deus está aí nesse negócio. Eu vou contar uma experiência minha de quando eu fui praticamente excomungado de uma igreja. Enfim, dentro do contexto, chegou um ponto que eu estava, tipo assim, imagina aí, quem me conhece da época sabe o que eu vou falar aqui. Quando todo mundo que chegava na igreja, eu tento receber as pessoas da igreja como Paulo aconselha. Paulo fala assim, independente do histórico. Você não pode receber alguém na igreja pelo histórico. Porque quando você recebe alguém na igreja pelo histórico, você pode deixar o histórico atrapalhar o arrependimento daquela pessoa. Sim? Ah, fulano deu trabalho demais na Universal, era um rebelde. Chegou aqui, você não pode já receber ele como rebelde. Você não sabe como é que vai ser aqui. Você não é Deus. Tem pessoas que dão trabalho aqui e se for para outra igreja é uma bênção. Tem pessoas que dão trabalho em outra igreja e se vier para aqui se torna uma bênção. Amém? Deus muda as pessoas. Amém? Então eu sempre tive uma cultura que Paulo ensina. Toda vez que você receber alguém, não recebe o tal irmão sobre dúvidas. Que é tipo assim, vamos ficar de olho, isso aí não vale nada não. Isso aí é carninha de pescoço. Você não pode fazer isso. Por quê, irmãos? Porque você tem o Espírito Santo. Você tem que acreditar que esse Espírito que mudou a sua vida pode mudar a vida de alguém. Então, toda vez que chegava alguém na igreja, na antiga igreja que a gente era, eu tentava ser aquele cara que eu preparar o caminho para aquela pessoa se encontrar na igreja. E um belo dia chegou um rapaz na igreja que era manchadaço na cidade. Ele já era pastor, ele já era manchadaço. E aí o pastor da igreja, a mulher do pastor, umas irmãs também, que umas irmãs tem hora que é só Jesus, foram investigar a vida do camarada. Já tinham um histórico e foram investigar, foram a fundo investigar. Nisso descobriram um monte de coisa. Moral da história, o cara ia ficar na igreja, só que o coração da igreja estava fechado para o cara. Por quê? Porque eles foram investigar a vida do cara. Irmão, quem é que trabalha no passado? É Deus ou o diabo? O diabo trabalha no passado. Você não tem que investigar a vida de ninguém. O espírito de revelação está no nosso meio. A Bíblia fala que é para a gente aprender a conviver com o joio. Na hora de se curvar, ele não se curva, mas conviva com ele. Entendeu? Então, aprenda a lidar com a situação. Então, o cara veio, eu fui e falei, gente, a gente está fazendo as coisas erradas. A gente tá primeiro, você não deveria ter investigado o irmão. Segundo, a gente tem que acreditar que o irmão pode mudar. Se a gente é uma igreja saudável, talvez o que faltava na vida do irmão era a saúde de uma igreja. Então vamos tentar ser bênção. Recebemos o irmão e coisa e tal. Aí um outro pastor do ministério passou um problema. Aí o que eu fiz? Ele morava a filha do pastor. E aí o pastor brincalhão, encarnava nele. Um monte de coisa. Teve uma época que se arranharam. Aí eu fui, preparei o caminho, a ponte para eles ficarem bem. Ficou tudo bem. Aí tinha um outro irmão na igreja que ia ser o próximo pastor, o Eltim. E aí chegou uma época que a igreja inteira estava chamando ele de pastor. E aquilo estava começando a dar problema. Por quê? Porque o pastor não entendeu um pouco, alguns irmãos não entenderam um pouco. Porque pastor é assim, a igreja percebe que ele é pastor, é ou não é? A igreja começa a perceber. Uma das coisas de perceber que alguém tem um chamado pastoral é que a igreja começa a perceber e chamar de pastor mesmo sem o cara ser. E aí ele começou a ficar aflito no meio, coisa e tal. Eu fui mais uma vez e preparei o caminho para ele. Ou seja, de alguma maneira, Deus usou a minha vida para consolar os três? Sim ou não? E aí o que eu estava esperando quando eu precisasse? O mesmo. Só que não era aquilo que Deus tinha para mim. E aí quando eu precisei, nenhum dos três fez uma ligação para mim. E eles sabiam tudo que eu estava enfrentando. Nenhum dos três procurou nenhum. E eu comecei a querer matar eles no meu coração, irmão. Comecei a querer falar, esses caras eram amigos nada, não sei o quê, não sei o quê. Até um belo dia que o Espírito Santo falou assim, eles são seus amigos, eles amam você, eles gostam de você. Fui eu que não deixei.
Eu precisava que você me conhecesse numa medida superior. De vez em quando você reclama da solidão que você está vivendo dentro da igreja. Você já percebeu que a solidão de pessoas pode te levar a uma proximidade com o Espírito Santo? Então, irmãos, entenda. Consolação, o Espírito Santo não quer te consolar só através de alguém, porque vai ter momentos na sua vida que ele não vai permitir que ninguém esteja. Calma, só para concluir, aí eu deixo você falar. Então a gente precisa entrar num ambiente de entender que aquele tipo de consolação ali, agora imagine eu sendo egoísta. Ah não, já que o Espírito Santo me consolou, não mandou nenhum amigo, agora também eu não quero saber de ninguém não, porque se Deus teve que me tratar sozinho, os outros que se virem também. É isso que aquele texto está dizendo? O Deus de toda consolação, quando Ele te consolar, Ele vai usar a sua vida para que você console outras pessoas que passaram a mesma tribulação que você. Então entenda, vai ter processos que o Espírito Santo vai usar você para consolar alguém, no sentido de amparar. E vai ter processos que o Espírito Santo vai afastar você desse alguém para poder consolar essa pessoa. Então a gente precisa entender isso, irmãos. Agora vamos lá, a outra questão, para você voltar aí, a outra questão de consolo, para a gente pincelar rapidinho. Consolo é também direção. Pô, Isaías 40. Eu vou deixar você falar, tá? Pode ficar aí. Isaías 40. Consolo é também direção. Quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Jesus foi para o deserto sem uma palavra? Não. Então, consolo é também direção. Ó, vamos lá. Consolem, consolem. O meu, diz o Deus de vocês. Próximo verso. Falem ao coração de Jerusalém e anuncie o tempo da sua escravidão já acabou. Que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus. Então, aquele tipo de consolo é um amparo? É um amparo ali no sentido de, vem cá que eu estou contigo? É uma direção. Consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor. Falem ao coração do meu povo. Então existe o consolo, o Espírito Santo como consolador, amparando a gente em nossas tribulações, e existe o consolo do Espírito Santo direcionando a nossa vida. Tem pessoas que amam ser amparadas, sentir o cuidado de Deus, mas odeiam ser direcionadas. Porque, irmãos, para ser direcionado, muitas vezes vai precisar acontecer o quê? Você vai precisar perceber que você estava errado no seu caminho. E aí alguém vai precisar ser usado pelo Espírito Santo para te direcionar. Exemplo, mulher não, mulher é mais humilde para isso. Mas homem no volante, eu não dirijo ainda. Mas homem no volante, já ando com os irmãos da igreja, eles são muito orgulhosos. Às vezes a gente vai para o lugar, aí, conhece tal lugar? Conheço. Irmão, tem o Waze. Irmão, tem aí o Google Maps. Põe aí, cara. A gente não, pastor, você chegar, eu sei chegar. Aí vai, se perde no meio do caminho. Além de se perder, aí você vai falar assim, não, para ali com o fulano ali, ó. Pergunta onde é. Não, pastor, não precisa não, a gente vai achar. E só vai se distanciando do lugar que deveria chegar. Sabe o que é isso aí? É pessoas com dificuldade de receber direção. Pensam que estão no controle. Toda vez que você pensar que está no controle na sua vida, vai ficar difícil de o Espírito Santo direcionar. Porque direção é para alguém que está perdido, irmão. Direção é para alguém que não sabe para onde está indo. Então o consolo de Deus é também uma direção. Nós precisamos ter humildade no coração. Não sabe para onde está indo? Pergunta para quem sabe. Pergunta. Às vezes o Espírito Santo quer direcionar, quer te levar a um lugar, quer lapidar algo na sua vida e você está resistente a essa voz. Por que foi criada uma frase que não é verdadeira? E as pessoas falam até hoje, até mesmo a gente ensinando, as pessoas falam. Né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é mentira, rapaz. Deus Deus não quer que você sinta dor para vir para Ele. Por quê? Porque Deus é atraente demais para precisar gerar em dor para mostrar que Ele é bom. Por isso que o evangelismo não deveria ser amedrontar alguém, porque o inferno é ruim. O evangelismo deveria ser provar e ver de que o Senhor é bom, para a pessoa amar a eternidade, não ter medo do inferno. Você não tinha que ter medo do inferno, a pessoa tinha que amar a eternidade. Então a gente fica dizendo, quem não vem pelo amor vai pela dor. Aí fica parecendo que Deus quer gerar dor para te atrair, no sentido de como se Ele não fosse bom, como se Ele não fosse melhor do que a dor. Tem que gerar dor em você para você procurar Deus. Então aprenda algo. Consolo é, eu te amparo. Consolo é, eu te direciono. Não dá para querer o Espírito Santo para consolar e amparar você, se você não quer o Espírito Santo para direcionar a sua vida.
Até, exatamente, até as cordas dele de amor. Fala, Johnny, o que você ia falar? Sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. Cara, o fato de você estar sozinho não significa que Deus vai permitir que uma pessoa que passe algo vai estar, vai ficar sozinho também. Porque existe a questão das circunstâncias, existe a questão do momento. Eu acredito muito assim, que em algum momento da sua vida com Deus, você vai precisar estar sozinho. Em algum momento. Vai precisar. Para que algo aconteça entre você e ele. Entendeu? Eu acredito que vai ter algum momento na sua caminhada que você vai procurar amigos, vai procurar pastor, vai procurar a igreja, e o próprio Deus não vai permitir que ela esteja ali. Não reclame disso, é um processo. João escreveu o Apocalipse onde? No meio da igreja, pregando? Foi aonde? Na ilha de Pátimos. Paulo escreveu muitas suas cartas aonde? Na igreja pregando? Nas prisões, irmãos. Entendeu? A gente precisa valorizar o ambiente que o Espírito Santo quer criar no nosso coração. Se essa nova aliança é superior, por que, que o Espírito Santo não é suficiente? Por que, que a gente precisa estar acarretado de pessoas? E aí, irmãos, esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo, ele mostra tanto a gente quanto o quão a gente às vezes é refém de comunidade, refém de alianças, refém de pessoas que, por exemplo, tem pessoas. Um exemplo, tá, gente? Isso aqui não é letra para ninguém, não. São realidades que nós precisamos ter cuidado. Eu que ministro, você que ministra, que está aprendendo. Se tiver uma oportunidade, gente que se tiver uma oportunidade aqui, naquela semana que a pessoa vai pregar, que ele vai pregar, ele dá um jeito de convidar geral. Porque é ele que vai ser usado pelo Espírito Santo. Como se, quando fosse outra pessoa pregando, aquelas pessoas também não precisassem daquele convite. Você está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, você não tem que chamar alguém para vir na igreja porque você vai pregar. Você tem que chamar as pessoas para vir na igreja porque as pessoas precisam de Jesus. E independente de quem pregue, o Espírito Santo vai falar o coração das pessoas. Então, a gente é tão refém desses lugares, irmãos. A Jéssica falou sobre uma parada musical que está rolando aí, e o Thiago postou ele no grupo hoje. Eu fiquei ouvindo lá em casa hoje, chorando de manhã. Um devocional, o nome do devocional é Amado Timóteo. Se você não ouviu, vai ouvir. É uma paulada na nossa espiritualidade. É uma coisa assim, surreal. Do Marcos Teles, né? Marco Teles. Irmãos, é uma coisa maravilhosa de se ouvir. Maravilhosa de se ouvir. E lá ele fala desse relacionamento de Paulo com Timóteo e do quão Paulo estava preocupado em preparar Timóteo para uma obra. E aí o cara está lá sozinho e preparando outro homem para a solidão. A gente está falando do Espírito Santo dele no Novo Testamento e eu preciso que você entenda, irmãos. Ó, a gente está aqui diante de homens e mulheres que pregam o evangelho, que dependendo da igreja que tiver, fazem células, aqui faz MEF, tem ministério. E por vezes o que nos faz pular do barco é a frustração com as pessoas e não a ausência de Deus. Porque Deus sempre está presente. Sempre está presente. Deus sempre vai se colocar a um lugar de mostrar que ele está presente. Johnny falou do irmão Jó. Teologicamente, há quem atrela aquele caco de telha à pessoa do Espírito Santo na vida de Jó. Há quem diga assim, Deus não tirou tudo, Deus deixou a telha que simbolizava um tipo de refrigério. É que ele usava para se coçar. Então, claro que isso não há uma força teológica nisso, mas a gente sabe que por vezes Deus usava situações ou coisas para revelar que ele estava ali presente. Sim ou não? Sim, quando Deus tira Isaías da caverna, ele fala assim, cara, eu mandei uma palavra numa brisa suave. Então, assim, Deus sempre vai mostrar para mim e para você que você não está abandonado, que o Espírito Santo está ali. Então, melhor do que tentar enxergar a ausência de pessoas, enxergue a presença que vale a pena. A presença do Espírito Santo. Amém, Lúcia? Ia falar algo?
Uhum. Sim. 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 E o consolo chegou como uma palavra e não como um acalento, né? O consolo chegou, ó, deu tempo, vai embora, vai procurar um outro lugar. Uhum. Exatamente, exatamente. Exatamente. E é isso aí que o Luciano viveu é tão real, irmãos, que tipo assim, eu sempre falo, tanto para os irmãos da casa, quanto em qualquer lugar que eu vou, você não pode ser preso a um ministério, amém? Porque se você for preso a um ministério, se ele cair, tu cai junto. Você tem que ser preso à palavra de Deus, você tem que ser preso a Jesus e você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. E você sabe, tem pessoas aqui de outro ministério, mas eu estou falando a maioria que são da casa. Então a gente precisa andar no nível de aliança com Deus e com a sua palavra, ao ponto de que eu falo com os irmãos aqui, eu falo, irmão, se um dia essa casa não te alimentar, sai fora. Se um dia você vê que eu fiquei teimoso e eu comecei a pregar tudo diferente das escrituras, tenta me ajudar, tenta me mostrar. Se você vê que eu não estou disposto a arrepender, pula fora do barco. Entendeu? Porque assim, o Espírito, para quem. Você vai entender o que eu estou falando. Se você é uma pessoa que tem um conhecimento bíblico, ainda que ali mais rasinho ali, você consegue perceber uma heresia sendo pregada. E você consegue perceber até se ela foi pregada no sentido de, não, acho que o cara não estudou direito sobre isso, ou se é no sentido de, ele estudou, ele está de maldade. Você percebe ou não percebe? Claro, pô. Eu já preguei coisa aqui em cima que eu tive que despregar. Mas quando a pessoa me falou em seguida, no culto seguinte, eu falei, deixa eu me retratar. Não preguei na intenção de pregar. Aquilo não era uma heresia criada. Eu não pregava aquilo com prazer na intenção de enganar as pessoas. Então, por isso que nós precisamos aproveitar desse ambiente que o Espírito Santo tem. Porque aqui fala que ele nos convence do nosso pecado, está nas nossas aflições, mas fala o quê? Que ele nos direciona a toda a verdade. O papel do Espírito Santo é te direcionar a toda a verdade. Mas preste atenção numa coisa que eu vou falar. Assenta isso no seu coração. Por isso que nós temos uma igreja muito desviada no país, no sentido de que a gente tem números de cristãos, mas não tem essência de cristãos. Por exemplo, a gente precisa entender uma coisa. Jesus, não deixa eu esquecer o que eu ia falar, não. Me lembro, o cara fica pulando ali dizendo que a aula acabou, por isso que. Sim, lembrei. A gente precisa amar a Deus por suas verdades e não ser enganado por ilusões. Por exemplo, às vezes aqui na igreja local, às vezes a gente passa dificuldades financeiras, mas eu não negocio a verdade de ensinar o dízimo da forma correta, a oferta da forma correta. Por quê? Porque eu prefiro passar uma dificuldade financeira ensinando a verdade até que eles aprendam, do que criar uma ilusão para que eles deem dinheiro e a gente cometa heresia. E infelizmente nós vivemos no meio de uma igreja brasileira que elas preferem a ilusão da mentira do que a realidade da verdade. E nós não podemos ser assim. O Espírito Santo não tem pacto com ilusões. O Espírito Santo tem pacto com a verdade. Ele vai te ensinar a verdade. Irmãos, e cá para nós, a gente está numa escola, a gente sabe, eu não vou citar nome, é que a minha esposa me bate se eu citar nome, mas cá para nós, você sabe que existem igrejas, e as pessoas admiram às vezes essas igrejas, que ensinam tudo errado acerca de oferta, de dízimo, de dinheiro. O culto é só dízimo, e as pessoas olham para aquilo e veem aquilo como normal. E aí, por que as pessoas dão? Por que essas igrejas é ricas? Porque tem uma ilusão atrás daquela mentira. Dá 100 que vira 1000. Dá 1000 que vira 10.000.
E se você não dá, você não vai ser abençoado. E não sei o quê, a pessoa se sente refém daquilo. Então, toma, e tem dinheiro a rodo. Mas quando você fala assim, suporta uma prova, não suporta. Quando você dá a palavra dura, não aguenta. Quando você fala, não vive. Por quê? Porque está sendo iludido, irmãos. Presta atenção. O Espírito Santo termina de te matar, mas não mente para você. Ele termina de te matar, mas não mente para você. Não vai mentir. O Espírito Santo não é espírito da mentira. Ele é conhecido como espírito de quê? Da verdade. E aí, irmãos, vamos lá. Existem verdades que dói? Então, a gente tem que parar de ficar só dói. Porque a verdade vai doer mesmo. Vai doer. Tá? Por exemplo, o Espírito Santo ele usa pessoas de todas as formas. Todas as formas. O Espírito Santo usa pessoas com propósitos diferentes para ensinar de acordo com a condição. Então, quando eu limito o agir do Espírito Santo a um profeta, a uma pessoa, a um culto, a uma forma, irmão, eu não vou avançar. Eu não vou avançar. Ele fala. A Bíblia não fala que ele fala do jeito que você quer. Ele fala. Olha para o teu irmão e fala assim, o Espírito Santo fala. Não é do jeito que você quer. Amém? Então vamos encerrar. Na semana que vem a gente começa com os dons, porque... Deixa eu ver aqui, o centro da ação, não, a gente começa aqui. Porque na segunda aula eu vou dar uma... Eu ainda falei para você, Carlinhos, já desligou aí? Pode desligar. Desligou? Deu 50 minutos a aula? Pois é, eu não falei com ele, gente. Falei, faz